Eu percebi que havia algo fora do lugar quando Cheryl, do RH, apareceu na porta do meu escritório e murmurou: "Ei, você não rubricou o novo termo de confidencialidade?" Eu não tinha esquecido, eu nunca esquecia. Era justamente por isso que aquela empresa funcionava como uma máquina recém-calibrada e não como um hoverboard pegando fogo na mão de uma criança. Mesmo assim, assinei o documento, devolvi para ela e voltei a traduzir a selva jurídica em comandos de código para a fusão de 300 milhões de dólares com a Macrovia. A mesma fusão que tratavam como se fosse a salvação corporativa em cada reunião, embora ninguém parecesse compreender de verdade. 12 anos. Esse era o tempo que eu estava na Corlinks. Sem glamour, sem festa. Eu não era do grupo do ping-pong, nem dos preguiçosos que escreviam textos motivacionais na nossa wiki interna. Eu era quem garantia que os protocolos de integração passassem pelas auditorias da SEC, quem montava a frágil rede que conectava o sistema antiquado e decadente da Macrovia ao nosso back-end Frankenstein, remendado por 5 diretores de tecnologia diferentes. Essas coisas que todo mundo acha chatas, as coisas essenciais, coisas que eles nem percebiam que existiam até que tudo começasse a falhar. E fui eu quem precisou arrastar o corpo até o escritório às 2 da manhã, na véspera de Natal, para impedir que tudo explodisse de vez. Naquela manhã, eu estava com 3 monitores abertos, 2 xícaras de café esquecidas e frias na mesa e um post-it que dizia "Consultar jurídico sobre a cláusula 9". Circulei aquilo em vermelho com a leve fúria de quem já sabia que ia ter dor de cabeça. Atrás de mim, o escritório fervilha com aquela típica arrogância de startup. Gerentes de projeto desfilavam como se tivessem inventado o calendário, desenvolvedores discutiam se JSON tinha emoção suficiente e um estagiário tocava os mesmos 30 segundos de uma música do Kendrick em looping, até eu quase grampear os AirPods dele na mesa. No meio desse caos, lá estava eu, no meu canto habitual, revisando a versão final de conformidade da Macrovia. Meu nome, Amanda R. Delaney, estava ali, bem no meio da papelada federal. Signatária terceirizada, testemunha neutra, responsável pela liberação de segurança. Eu era a ponte. Ninguém mais na empresa tinha essa autorização. Ninguém mais sequer queria. O treinamento por si só já exigia meio ano de procedimentos e uma avaliação psicológica. Era praticamente uma licença para sussurrar no ouvido do sistema. Eles me deram esse acesso e depois fingiram que não lembravam. Eu não me importei, sempre gostei de ser invisível. Há uma liberdade estranha nisso. Você consegue construir em silêncio enquanto os barulhentos se afogam nos próprios jargões. Eu nunca quis palco. Só queria meus sistemas arrumados, documentação impecável e meu café sem interrupções. Ah, e se você ainda está aqui e não é inscrito no canal, você está procrastinando, né? Aperta o botão e deixa seu like. Mais de 90% de vocês só aparecem sem dar apoio nenhum. Eu vejo as estatísticas. Vai lá, ajuda a manter a equipe viva enquanto a gente rala para contar essas histórias. Ok, acabou o desabafo. As únicas pessoas que realmente percebiam a importância do meu trabalho eram as que entendiam o quanto tudo era frágil. Terry e Joanna, do jurídico de compliance da Macrovia, meu ex-chefe antes de largar tudo para criar o Pacas ou qualquer desculpa absurda que ele contou. Para a maioria, eu era só Amanda, da área de integração. Quietinha, de meia-idade, sempre arrumada, movida à cafeína e constantemente subestimada. Até o dia em que Tate apareceu. Mas não vamos acelerar demais a história. Naquele dia, entrei no sistema de autorizações para enviar minha documentação final. O acordo com a Macrovia seria concluído em 72 horas. Minha aprovação era a etapa final. Tudo estava pronto. Meses de trabalho. Protocolos backing, gatilhos de auditoria, checagens externas, conformidade cruzada, tudo redondo. Mas eu travei. Alguma coisa não batia. Eu não sabia o quê. Não exatamente. Abri minha pasta pessoal, marquei como contingência e revisei novamente a cláusula que eu tinha destacado meses antes, só para garantir. Porque existe uma verdade que ninguém na Corlinks parecia entender. Eu não construía sistemas para eles, eu construía sistemas apesar deles.
porque eu sabia que, em algum momento, eles tropeçariam na própria soberba e tentariam me culpar. E eu não ia servir de bode expiatório, não antes de acender um pavio e trancar a porta atrás de mim. Dizem que quando uma empresa quer te dispensar discretamente, ela faz isso numa quarta-feira de manhã e ainda oferece bagels de brinde. Foi exatamente assim que começou. O e-mail chegou às 9h13. Reunião geral obrigatória às 10 horas. Apresentação da equipe e atualizações da empresa. Não faltem. Isso é código corporativo para alguém novo chegou e vai sobrar para alguém. Era o show da Mallory, nossa nova diretora de operações. Por volta dos 40 anos, queixo bem marcado, expressão de quem vive à base de café, usando um terno que provavelmente custava mais que o meu Camry. Ela tinha aquela energia típica de startup, o tipo de pessoa que trata a sinergia como virtude e chama planilhas de armas estratégicas. Sorria demais, falava rápido demais e se descrevia como solucionadora de problemas. Eu saquei assim que ela começou a discursar, na cabeça dela todo mundo já estava devendo alguma coisa. Ela falou por exatos 42 minutos, usando termos como agilidade, modernização e obsolescência tecnológica. As pessoas bateram palmas como se ela tivesse descido do Monte Sinai com Wi-Fi grátis. Eu só tomei um gole do meu café queimado e abri meu terminal para consertar uma ponte de dados que ninguém além de mim sabia que estava quebrada. 3 horas depois, Cheryl bateu novamente na minha porta, dessa vez sem papel. Trouxe 2 pessoas do RH, uma segurando uma prancheta e a outra com o olhar vazio de quem decorou o script. Amanda, podemos conversar em particular? Tradução simultânea, prepare-se. Fui conduzida até uma sala lateral, como se fossem me dar um diagnóstico. Nada de água, nada de conversa. Apenas um envelope pardo empurrado pela mesa como se fosse uma carta de resgate. Tate nem apareceu. A carta era meio jargão, meio redundância. Realinhamento de competências, mudanças estratégicas, aquilo tudo. Seu cargo não corresponde mais à visão atual. Eu ainda estava na metade do texto quando a mulher da prancheta disparou. Você precisa devolver seu crachá e laptop até às 15 horas. A outra completou. A segurança já foi avisada. Me levantei, caminhei até a porta e parei. Algo chamou minha atenção no canto da recepção. No mural onde deixavam chaves perdidas e plantas quase mortas, havia uma foto minha impressa. Só que agora eu entendia por quê. Semanas antes, durante a auditoria prévia da Macrovia, eu tinha barrado um procedimento inteiro porque a diretoria tentou pular etapas de segurança. E, claro, culparam o RH pela burocracia. O pessoal da recepção disse que recebeu orientação interna para impedir acessos não programados enquanto a avaliação ocorria. Provavelmente imprimiram a foto naquela época e esqueceram de tirar. Mas agora, rabiscada em vermelho com um irritado "não a deixem voltar", parecia menos protocolo e mais hostilidade acumulada. Foi um soco seco, como levar um golpe no escuro. Eu tinha treinado 3 diretores de tecnologia, mas isso nunca me tornou visível. Para o resto da empresa, eu era só a mulher quieta da integração. Os únicos que sabiam quem eu realmente era eram justamente aqueles que dependiam do meu silêncio para que os sistemas não desabassem. Eu não chorei. Seria um presente para eles. Respirei fundo, voltei para minha mesa e coloquei minhas coisas em uma caixa de papelão, do mesmo jeito que mostram nas séries de comédia. Só que isso era real. Minhas mãos estavam geladas, meu coração parecia estar batendo no pescoço. As pessoas desviavam o olhar como se eu carregasse um vírus de fracasso. Meu assistente, Kyle, murmurou um "sinto muito" do outro lado da mesa. Respondi com um aceno e um meio sorriso. Então fiz 2 coisas. Primeiro, entreguei meu crachá. Sem discurso, sem frases de efeito. Nada daquele drama de "vocês vão se arrepender". Apenas o clique suave do cordão batendo na madeira falsa. Segundo, saí, entrei no carro e peguei o celular. Abri meu cofre seguro, acessei minhas chaves criptografadas e apaguei uma. Não uma senha, não um arquivo, mas uma entrada vinculada ao meu certificado pessoal usado em todas as integrações com a Macrovia.
Sem aquela chave, o sistema não conseguia confirmar a identidade para validação externa. Sem aquilo, a fusão não se concretizava. Sem mim, eles estavam segurando uma granada sem pino. Eu não sorri, não fiz pose, simplesmente dirigi para casa, firme, sabendo que eles tinham acabado de destruir a única ponte que não podiam reconstruir. Quando cheguei, nem tirei o casaco. Fiquei parada na porta encarando as chaves na minha mão, como se fossem evaporar. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Sem Slack, sem e-mails, sem "Amanda, rapidinho", seguido de 3 horas de trabalho gratuito. Só o tic-tac do relógio e um ronco fraco da geladeira. A caixa com minha vida de escritório repousava na mesa como um animal morto. Uma caneca escrita "Eu anulo garantias", um caderno cheio de túnel VPN rabiscado e uma latinha de balas de menta para emergências de madrugada. Tudo parecia estranho, como se eu tivesse sido expulsa da órbita e acordado dentro de uma maquete do meu próprio cansaço. Fui até o armário do corredor. Passei pelos casacos pesados, pela impressora quebrada que eu vivia prometendo consertar e puxei uma velha caixa de arquivos à prova de fogo. Arrastei para fora, abri os cadeados e folheei as pastas etiquetadas com minha letra caprichada. Jurídico, autorização, protocolos, alerta vermelho. Então, peguei a pasta marcada como contingência. Eu tinha preparado tudo 2 anos atrás, não por paranoia, mas porque prestei atenção. Ninguém participa de reuniões de fusão e aquisição com 1 ano de antecedência sem saber que vem coisa grande por aí. Não se escuta executivos mentindo sobre planos de demissões e segue a vida como se nada estivesse acontecendo. A pasta era pesada. Pesada demais para alguém supostamente presa a sistemas legados. Folheei os organogramas, os diagramas da plataforma, os e-mails da SEC e encontrei o que buscava. A lista de verificação original do protocolo da Macrovia. Meu nome aparecia no rodapé de cada página como autoridade neutra certificada de ligação terceirizada. Virei até as 2 últimas folhas. A cláusula 9C, que tratava da rescisão do contato designado sem substituição formal e recertificação, anulava o status de conformidade e congelava toda a validade jurídica do protocolo de aquisição. Em outras palavras, se me demitissem, sem colocar alguém no meu lugar que passasse por verificação de segurança e cumprisse todas as etapas, a fusão viraria um enfeite jurídico de 300 milhões de dólares. Não, Amanda, sem acordo. Sentei devagar, sentindo as bordas do papel arranharem meus dedos como se soubessem o valor que carregavam. Eu nunca tinha mencionado essa cláusula porque ninguém jamais perguntou. Aliás, a maioria sequer leu os documentos da fusão. Preferiram me entregar café e assumir que eu manteria o trem nos trilhos enquanto eles posavam para o LinkedIn. Só que agora, isso tinha acabado. Eu não estava chorando. Essa parte de mim tinha congelado na sala de RH quando vi minha foto colada numa mesa como se eu fosse uma ameaça à segurança nacional. Não era luto, era precisão. Eles não apenas me mandaram embora, detonaram o próprio cronograma. E o pior é que ainda nem tinham percebido. Provavelmente estavam numa sala de reunião comemorando minha saída inesperada e imprimindo um novo organograma com o sorriso treinado do Tate no topo. Mudei o protocolo para assinatura final offline. Minha assinatura deveria estar ali. Mas agora, ninguém colocaria tinta naquele espaço. A lista de verificação não era um ritual vazio. Era uma exigência federal. Estava vinculada a bancos de dados de conformidade, termos de privacidade, autorizações bancárias internacionais, todas aquelas armadilhas sem problema algum que os advogados garantiram desde que eu permanecesse na empresa. Pois é, recostei-me na cadeira, deixei a pasta descansar no colo e soltei o ar devagar. Não era vingança, não era sabotagem, era consequência. Você remove a pedra angular e o arco cede. Física simples. Peguei meu laptop antigo no armário, liguei e abri o disco criptografado que não tocava fazia 6 meses. Lá dentro estavam backups, cadastros de servidores, protocolos de handshake de ligação, tudo o que agora eles teriam que reconstruir do zero com um cara chamado Dustin, que ainda errava a VPN no 3º dia. Conferi os registros.
Confirmei que a exclusão que fiz do meu celular mais cedo já tinha se propagado até o servidor federal de Handshake. Tinha data, hora, estava bloqueado e não podia ser revertida. Eles ainda não sabiam, mas prestes estariam para descobrir. Tomei um gole de café frio da caneca do escritório. Amanhã, a Macrovia perceberia que algo estava faltando e o escândalo começaria. A ligação levou menos de 4 minutos. Não ensaiei, não fiquei andando pela cozinha, não rabisquei tópicos como sempre faço antes de reuniões importantes. Sentei-me à mesa de jantar, com a pasta aberta ao lado de uma tigela de cereal que eu tinha largado horas atrás, e disquei o número que sabia de cor, conformidade da Macrovia. Aqui é Greg Taylor. A voz animada demais para alguém prestes a cair num abismo de 300 milhões. Oi, Greg, respondi com calma. Aqui é a Amanda Delaney. Houve uma pausa, papéis revirados. Um clique de mouse. Ah, sim, eu estava justamente revisando sua lista de verificação final. Nosso sistema marcou ontem uma inconsistência de credencial, mas achei que fosse instabilidade do servidor. Tá ligando para confirmar que deu tudo certo? Recostei-me, observando o sol se espalhando pelo tapete como se o mundo estivesse em perfeita ordem. Não exatamente. Só queria confirmar uma coisa no fluxo. Ver se houve alguma atualização de vocês antes que eu enviasse qualquer coisa. Outra pausa, dessa vez mais longa. Espera, você ainda não enviou? Não. Mas por quê? A voz mudou, o sorriso desapareceu. Eles me demitiram ontem. Silêncio. Daquele que faz a linha perder ar. Sinto muito, o quê? Sem problema. Acontece. Só achei que vocês gostariam de saber antes de continuar. Se precisarem de notificação formal, posso pedir ao meu advogado para redigir algo. Ele começou a folhear papéis como quem procura uma saída que não existe, como se aquilo fosse um trote, uma confusão, uma falha no Zoom. Eles te demitiram? Repetiu por fim. Não trabalho mais na Core Links. Meu crachá foi revogado, meu acesso removido. Mas você é o contato designado. Suas credenciais fazem parte do processo. Seu ID está registrado no protocolo. Os indicadores de conformidade estão vinculados ao seu perfil. Não podemos simplesmente substituir você. Exato. Deixei que ele absorvesse. Enviarei a notificação formal em breve. Finalizei. Quero evitar qualquer ambiguidade. E desliguei. Sem drama. Apenas um corte preciso na espinha dorsal do cronograma deles. Depois, liguei para o meu advogado. Daniel, coitado, só perguntou o motivo na 3ª página da carta. Quando se deu conta, já estava redigindo uma declaração curta para a equipe jurídica da Macrovia. Amanda Delaney não representa mais a Core Links em nenhuma capacidade com efeito imediato. Assim que souberam, tudo desmoronou. A Macrovia suspendeu as assinaturas finais, congelou a conta da fusão, interrompeu liberações de fundos e bloqueou o disparo do depósito em garantia. 5 minutos depois, recebi um alerta. Tentativa de autenticação segura falhou por incompatibilidade de chave. Isso vai continuar, murmurei. Então fiz uma besteira. Peguei meu celular e procurei o número do meu antigo assistente, Kyle, um querido. Inexperiente, meio desastrado, mas esperto o suficiente para sentir quando o chão começa a rachar. Mandei uma mensagem. Talvez eles queiram revisar a cláusula 9C. Só uma ideia. Espero que você esteja bem. Sem emoji, sem assinatura. Só isso. 3 minutos depois ele respondeu: Que diabos é a cláusula 9C? Todo mundo pirou. Você sabe de alguma coisa? Eu não respondi. Deixei que ele refletisse. Não era crueldade, era aprendizado. Do tipo que chega quando você vê o gelo quebrar aos seus pés e percebe que os botes já zarparam. Depois disso, fiquei olhando pela janela. O sol tinha sumido atrás do telhado do vizinho. A casa da frente ainda piscava luzes de Natal como se tivesse um tique nervoso. Era março.
Eu me sentia leve. Não tonta, não arrogante, apenas como se algo tivesse se deslocado, tectônico, e eu finalmente estivesse no lugar certo. Eles não me deram vantagem. Eles embrulharam o presente e me conduziram até a porta. Eu não precisei gritar, nem buscar vingança. Eu era a consequência. E agora eles aprenderiam o preço de cortar os alicerces da própria casa, fingindo que ela continuaria de pé. Na manhã de sexta-feira, nuvens de tempestade estacionaram sobre a sede da Corlinks, e ninguém levou guarda-chuva. A assinatura da fusão estava marcada para as 10 horas. Um verdadeiro espetáculo na sala da diretoria. Sapatos lustrados, gravatas de poder, documentos alinhados como peças de dominó. A delegação da Macrovia chegaria com sorrisos treinados e assinaria o contrato enquanto todos fingiam que estava tudo resolvido. Mas 10 horas chegou e passou. Nada de Macrovia, nada de jurídico, nada de assinatura. Só silêncio. Às 10h12, Tate estava parado na porta da sala de conferências, uma mão no bolso e a outra fazendo a caneta Sharp clicar de forma nervosa, como se pudesse transformá-la numa varinha mágica para consertar a própria bagunça. Bom, disse ele, tentando esboçar um sorriso torto. Você sabe, como essas empresas tradicionais são lentas e burocráticas. Vamos resolver isso internamente. Ele repetiu essa última frase como um mantra. Mas o problema já era interno. Porque 3 andares abaixo, alguém tinha começado a cochichar sobre a cláusula 9C. Aparentemente, Kyle não conseguiu segurar. Coitado do coração acelerado da geração Z. Ele comentou sobre a cláusula com o analista júnior, que prontamente fuçou a unidade compartilhada da empresa, encontrou uma cópia antiga da minuta original do protocolo de fusão que eu tinha enviado meses antes e mandou uma captura para um amigo do jurídico, e o caos começou. Às 11h37, a conversa já estava circulando pelo Slack. Ao meio-dia, o pânico tinha se espalhado de vez. O diretor jurídico saiu do escritório transtornado, berrando para que encontrassem imediatamente os registros originais de assinatura. O RH estava em colapso. O departamento de compliance bloqueou 3 faturas que estavam pendentes. O jurídico começou a questionar quem exatamente havia autorizado a demissão de Amanda. O responsável pela fusão tentou ligar diretamente para o Macrovia e recebeu uma resposta educada, mas afiada. Estamos revisando inconsistências na documentação interna. Aguarde. É a maneira corporativa de dizer, vocês estragaram tudo e não vamos resolver para vocês. Às 22h04, meu celular tocou. Número oculto. Recusei. Tocou de novo. Desta vez, ligação direta do diretor financeiro. Recusei outra vez. Na terceira, deixei cair na caixa postal. Silêncio. Ele tentava soar calmo, mas a voz denunciava o desespero. Amanda, oi, então, eu sei que não é o ideal, mas tivemos um probleminha com a assinatura hoje e queria ver se podíamos conversar rapidinho, só para alinhar alguns detalhes da cadeia de conformidade. Nada sério, só acertar uns pontos. Me liga. Eu reproduzi o áudio 2 vezes e o deletei. Eles achavam que era um simples contratempo. Não era. Aquilo não era um probleminha. Era um pulmão entrando em falência. Abrindo o laptop e conferi de novo o registro de contato federal. Meu nome continuava lá. Nenhuma substituição registrada. Nenhum pedido de recertificação enviado. Nenhuma chave alternativa configurada. Sem essa chave, o fluxo de assinatura automatizada do Macrovia travava na verificação de conformidade. Sem chave, sem continuidade. Sem continuidade, sem aquisição. Quanto mais eles piravam, mais tranquila eu ficava. Parecia assistir a um incêndio que você não iniciou, mas para o qual removeu as pilhas do alarme de fumaça. Um tipo de poder silencioso que não exige reconhecimento. Ele só existe, firme e incontestável. Recebi uma mensagem do Kyle. Eles estão surtando. O jurídico culpava o sistema culpava o jurídico. Tate dizia que era um bug temporário de credenciamento. Isso aqui virou insanidade. Ele finalizou com, você fez isso? Respondi com um emoji. Deixei que interpretassem como quisessem.
Fiz um sanduíche de queijo na chapa, assisti reprises do programa da juíza Judy e respondi alguns e-mails do meu outro trabalho de consultoria, aquele que eu mantinha escondido havia 6 meses, só por garantia. Às 16 horas, um convite geral foi disparado para a empresa inteira. Reunião emergencial às 16h30 na sala de conferências Alfa. O assunto dizia realinhamento e planejamento estratégico. Leia-se, controle de danos. Aquela sala estava prestes a virar um mar de jargões e suor frio. E eu? Eu nem fazia mais parte da lista de convidados. Só observava, quieta e sólida, deixando o caos se expandir sozinho. Às 9h06 da segunda-feira, o e-mail chegou. O assunto era gelado de tão burocrático. Sobre a aquisição pendente, era necessária revisão imediata de conformidade. O corpo era ainda mais cortante. A quem interessar possa, a senhorita Amanda Delaney não possui mais obrigações profissionais, contratuais ou de consultoria com a Corlinks, com efeito retroativo à data de sua demissão. Todas as obrigações de conformidade relativas à aquisição pela Macrovia estão extintas. Ainda acrescentou um parágrafo elegante sobre conhecimento proprietário e independência entre fornecedor terceirizado e contratante. Eu não tinha pedido nada, mas Daniel é competente. Ele sabia exatamente o que viria. No instante em que aquela carta entrou na caixa de compliance da Macrovia, a porta se fechou. Legalmente, estruturalmente, operacionalmente. Eles não podiam simplesmente contratar outra pessoa e seguir como se nada tivesse acontecido. O acordo não era um PDF que dava para reenviar. Era um paraquedas costurado à mão e eu era quem alinhavava cada corda. Me arrancaram e agora estavam caindo sem resistência. Mais tarde, naquela mesma tarde, abri uma aba nova e registrei a Quiet Seal LLC. Levei 11 minutos. Registrei a conta do agente, pendente. Assim, de repente, Amanda Delaney deixou de ser funcionária. Virou entidade, fornecedora. Um firewall com endereço comercial e cláusula de licenciamento. Meu celular ficou mudo o dia inteiro, sem mais ligações do financeiro, sem mensagens desesperadas do Caio, mas eu sentia as ondas da sala de reuniões ecoarem a 3 quarteirões de distância, porque os rumores já começavam. Será que Amanda tinha participação nos dados da Macrovia? Será que foi ela quem construiu a ponte de dados original? Será que sempre atuou como fornecedora? Não, mas eles queriam acreditar que sim, porque a alternativa era encarar a realidade. Eu era apenas um fantasma assalariado que eles ignoraram até eu me tornar a peça que sustentava toda a estrutura deles. Engraçado como as pessoas reescrevem o passado quando o presente está pegando fogo. À noite recebi uma mensagem de um número desconhecido. 2 palavras. Jogada de mestre. Sem nome, sem cargo, talvez alguém do jurídico, talvez o diretor de operações da Macrovia, ou talvez outro fantasma observando tudo em silêncio. Eu não respondi. O jogo tinha acabado. Aquilo não era mais retaliação, era arquitetura. Linhas precisas, um desabamento limpo. Um prédio antigo vindo abaixo não com explosivos, mas com técnica. Um único parafuso removido. Uma chave desativada. Uma assinatura que nunca existiu. A traição não doía mais. Tinha sido ultrapassada. Agora eu me sentia focada, livre, leve. Em algum lugar no centro da cidade, Tate provavelmente suava frio, encarando uma sala de conferências de vidro enquanto alguém apontava para a cláusula 9, a letra C, projetada na parede com cara de ameaça. E eu? Acrescentando um novo slogan ao rascunho do site da minha LLC. Conformidade jurídica garantida, sem concessões. Soava perfeito. Tava na hora de lembrarem quem construiu a maldita ponte. Tudo começou com um sussurro no elevador. Uma daquelas conversas de lábios secos e olhos arregalados que executivos acham que ninguém ouve. No meio da manhã,
A situação já era histeria no conselho. Alguém vazou um documento com observações da equipe jurídica da Macrovia. A demissão de Amanda Delaney anulava a legitimidade da aquisição. A frase ecoou pelos corredores como uma granada sem pino. De repente, os diretores sentavam mais eretos nas cadeiras. Telefones não paravam. Advogados berravam uns sobre os outros como cães confinados, enquanto a equipe de relações públicas preparava comunicados de contingência caso a história vazasse. E vazou. Um blog financeiro publicou uma nota anônima. Empresa de tecnologia de Ohio perde ativo crucial de compliance durante fusão. Negócio suspenso. 300 milhões de dólares em risco. Não citaram nomes, mas não precisavam. Dentro do prédio, o ar ficou gelado. O diretor financeiro me ligou novamente. Dessa vez, nem tentou mascarar o desespero. A voz tremia, rompendo como um balão prestes a estourar. Amanda, pelo amor de Deus, isso é culpa sua. Você está nos mantendo reféns. Você não entende a gravidade? Isso pode destruir a empresa. Você não pode simplesmente ir embora. Não respondi. Só observei a tela vibrar sobre a mesa. Parou. Depois, outra mensagem. Deixei tocar. O tom agora era um pedido. Amanda, estamos dispostos a ser flexíveis. Por favor, retorne. Podemos resolver isso. A Macrovia não aceita outro nome. Continue dizendo que houve discrepância de pessoal e que legalmente você nunca foi substituída. É só uma questão técnica, certo? Podemos resolver. Por favor. Clique. Vi a forma de onda carregar na caixa de entrada e excluí, sem ouvir novamente. Não era uma questão técnica. Era toda a estrutura. Eles não apenas removeram uma peça do mecanismo. Eles riscaram o palito inteiro no alicerce e pareceram genuinamente chocados quando tudo veio abaixo. A Macrovia não cedeu, sem alternativas temporárias, sem contatos provisórios, sem substituições improvisadas. A resposta oficial deles coube em 3 linhas. Não aceitamos autorização provisória conforme cláusula 9C. Termos de aquisição anulados. Contrato suspenso. Tate tentou disfarçar o pânico numa reunião, dizendo que reconstruiríamos a confiança, seja lá o que isso significasse naquela altura. Alguém do jurídico quase engasgou de tanto rir. O diretor financeiro parecia à beira de um colapso nervoso. E então, eles fizeram uma escolha desastrosa. Acharam que conseguiriam resolver tudo do jeito antigo, no improviso, na pressão, na boa e velha encenação presencial. E decidiram mandar alguém até minha casa. No fim da tarde, um Lexus cinza apareceu torto na entrada da minha garagem. Um homem de blazer desceu segurando um envelope pardo e uma esperança que, de tão frágil, cheirava a desespero no ar frio. Ele tocou a campainha. Esperou, tocou de novo. Eu estava ali dentro, em silêncio, com as luzes apagadas. Sentada à mesa da cozinha, tomando chá, enquanto um jazz suave preenche a casa como um suspiro. Eu revisava os termos de licenciamento de uma nova consulta que tinha chegado à caixa de entrada da Quiet Seals naquele início de dia. O homem bateu à porta. Permaneci imóvel. Observei tudo pela câmera da campainha. Ele andando inquieto, checando o celular, murmurando. No fim, largou o envelope preso na tela da porta e voltou ao carro. Deixei-o lá até o vento levar. Não era preciso abrir. Eu já sabia o conteúdo. Desculpas cuidadosamente formuladas, propostas recicladas, indícios vagos de reintegração e restabelecimento de alinhamento. Eles ainda acreditavam que aquilo dizia respeito a um emprego. Não percebiam que eu já tinha construído um universo novo a partir dos pedaços que eles jogaram fora. Não era rancor nem revanche, apenas consequência. Bastava de ser atropelada em reuniões enquanto eu impedia a estrutura inteira deles de desabar. Bastava de traduzir erros alheios em correções silenciosas de código. Bastava de conduzir gente arrogante até um topo para o qual eu jamais era convidada. Então, quando bateram a porta, não hesitei. Tomei outro gole de chá, observei o céu escurecer e deixei a tempestade ruir do lado de fora de uma porta que não se abriria nunca mais.
Na terça-feira de manhã, o clima na Corlinks passava de contenção de danos para colapso total. O conselho convocou uma reunião emergencial. Nada de apresentações bonitas, nada de café reforçado, só rostos vermelhos e egos implodindo. Aquele tipo de reunião onde as pessoas gritam umas sobre as outras e você esquece o incêndio porque os alarmes já tinham sido arrancados numa modernização mal feita. Tate estava na ponta da mesa, parecendo um gambá molhado enfiado num terno caro. A arrogância sumira. Sua voz, antes um mantra cheio de jargões, agora tremia como se tivesse engolido cacos de gelo. Ele começou: acho que talvez tenhamos subestimado o legado da Amanda, e não conseguiu completar nem 6 sílabas antes de ser engolido pelo olhar do investidor principal. Um homem magro, chamado Carl, com olhos cortantes e voz áspera, fechou a pasta com força e se inclinou para frente. Quem, perguntou ele num tom baixo, autorizou a demissão sem planejamento de transição? Silêncio absoluto. O diretor jurídico encarou os próprios sapatos. A diretora financeira ficou pálida. Uma conselheira tossiu na manga como se isso a protegesse das consequências. Tate tentou de novo. Disse que fora um consenso baseado em métricas de desempenho e Cal ergueu a mão. Chega de jargões, chega de chavões. Um acordo de 300 milhões de dólares morreu. A Macrovia deixou claro que não volta à mesa sem as credenciais de Amanda. Vocês não demitiram uma programadora. Vocês amputaram a artéria central da conformidade. Então, ele repetiu. Quem assinou a autorização? As imagens responderam. Alguém da comunicação vazou uma foto de segurança do meu último dia. Meu retrato estava colado na recepção com marcação vermelha. As palavras, não deixem ela chegar perto do andar, logo abaixo, como se eu fosse radioativa. A foto foi parar no LinkedIn com a legenda. A maneira como vocês tratam seus veteranos diz tudo. Viralizou. Ex-funcionários comentaram. Clientes discretos tiraram prints. Até o diretor de comunicação da Macrovia curtiu a publicação, o que deixou o jurídico em desespero evidente. Alguém imprimiu a postagem e colocou na mesa da reunião. Ninguém queria encarar, mas ninguém ousou jogar fora. Na mesma tarde, Tate enviou uma proposta formal via RH. Salário dobrado, promoção, mais autonomia. O e-mail foi parar na caixa do meu advogado como um presente desesperado. Daniel me encaminhou com uma pergunta: ignoramos ou respondemos? Pedi para responder. Ele enviou a melhor resposta possível. A senhorita Delaney agradece a proposta revisada. Contudo, ela não é mais funcionária da CoreLink Systems. Caso desejem contratar seus serviços novamente, a Quiet Seal LLC oferece licenciamento limitado, taxas de mercado aplicáveis, pagamento inicial necessário, contratação sujeita à disponibilidade. Simples, direto, sem crachás, sem fofocas, sem adesivos colados em pastas. Tudo resolvido naquela mesma noite. Os canais internos da CoreLinks explodiram de novo. A proposta vazou. Alguém do RH, provavelmente já exausto, colou a resposta em um tópico chamado Atualização Urgente da Equipe. Espalhou mais rápido do que qualquer memorando do Tate. E, de repente, a narrativa virou de ponta cabeça. As mesmas pessoas que mal olhavam para mim agora sussurravam meu nome como se fosse lenda. Eu não era só a mulher do departamento de conformidade. Era a pessoa que, sem levantar a voz, fez a fusão inteira desmoronar. Mesmo o Kyle mandou mensagem. Você realmente disse para dobrar e saiu andando, hã? Não respondi, porque ele não estava errado. Eu não tinha queimado a ponte, só transformado em uma estrada pedagiada. Eles que decidissem, pagar ou ficar olhando o desastre do acostamento. Não terminou com um comunicado grandioso, e sim com um suspiro. A Macrovia retirou oficialmente a aquisição na quinta-feira de manhã. O aviso saiu às 7h13. Lacunas de conformidade intransponíveis e discrepâncias de pessoal. O grupo Macrovia encerra o processo de aquisição da CoreLink Systems.
Desejamos sorte a todos os envolvidos. 4 frases, frias e precisas. Uma bala embrulhada em seda. Às 9 da manhã, as ações da Corlinks despencavam. 300 milhões de dólares em valor projetado simplesmente evaporaram como um número riscado no quadro. Ao meio-dia, um funcionário da área financeira vazou a gravação da teleconferência com investidores. Um massacre. O investidor principal gritava. O jurídico tergiversava. Tate aparentemente saiu no meio da reunião com o microfone aberto. Vi a renúncia do CFO por webcast, pálido, derrotado, recitando o discurso padrão de novas oportunidades e mais tempo com a família, como se alguém acreditasse. Eu nunca mais voltei ao prédio, nem quando mandaram outro mensageiro com nova oferta, nem quando o diretor de tecnologia interino pediu para conversarmos tomando café, mas atendi o mensageiro que chegou na sexta pela manhã. Ele me entregou uma caixa de veludo, quadrada, sem remetente, só um selo dourado que reconheci da sala de diretoria da Macrovia. Dentro, envolto em seda, havia um bilhete escrito com caligrafia firme. Da próxima vez, eles saberão quem construiu a ponte. RM, CEO do grupo Macrovia. Sem bajulação, sem apelo, apenas reconhecimento silencioso. Aquele tipo de reconhecimento que não estoura confete, apenas acerta. Coloquei a caixa na estante entre as pastas da fusão e o acordo operacional de sigilo. Depois voltei à minha nova mesa. Meu escritório em casa não cheirava a café queimado e ambição vencida. Cheirava a pinho fresco e controle. 3 telas se acenderam. Nenhuma conectada ao Slack. Nenhuma presa a alguém que me chamasse de legado. A Quiet Seal LLC acabara de fechar contrato com um terceiro cliente. Um deles era a própria Corlinks. Eles não queriam, precisavam. Estavam licenciando uma das integrações antigas que eu tinha desenvolvido, a mesma que antes chamavam de ultrapassada. Agora, a Critical e eu controlávamos todas as chaves. Cobrei 4 vezes o valor original. Não houve protestos. Desta vez eles entendiam. Enquanto o sol passava pelas persianas, enrolei as mãos na xícara quente de café e vi a luz refletir na caixa de veludo. Uma manhã tranquila. Sem reuniões, sem incêndios falsos, só nitidez. Meu celular vibrou. Novo e-mail. Assunto: solicitando respeitosamente seus termos. Sorri, tomei um gole lento, deixei o café escorregar pela língua antes de engolir. Que o mundo gire, como quiser. Eu não corria mais atrás de nada. Agora, eu era os termos. Obrigada por vigiarem vocês mesmos, idosos espertinhos. A história de Amanda mostra que o verdadeiro poder nem sempre está em cargos altos ou discursos eloquentes, mas na compreensão silenciosa do funcionamento de sistemas e estruturas. Ser invisível muitas vezes significa ter liberdade para agir com precisão, sem distrações ou interferências. Ao ignorar o espetáculo das reuniões e concentrar-se no núcleo do que realmente importa, a integridade dos processos e protocolos, Amanda demonstra que conhecimento e responsabilidade são formas de autoridade que ninguém pode simplesmente revogar. Em um mundo corporativo, onde ego, jargão e aparências ditam comportamentos, sua história nos lembra que a atenção aos detalhes e a paciência estratégica podem transformar uma aparente fragilidade em força incontestável, e que a consequência de ignorar quem sustenta as estruturas pode ser devastadora para aqueles que se apoiam apenas em vaidade e burocracia. A lição central é que subestimar pessoas invisíveis é um erro grave. Aqueles que não fazem barulho podem ser os que realmente sustentam o sistema. Amanda construiu, manteve e protegeu uma infraestrutura complexa, enquanto os executivos se preocupavam com aparência e superficialidade. Sua demissão se tornou o gatilho que paralisou uma fusão milionária, mostrando que responsabilidade e conhecimento não podem ser substituídos por cargos ou títulos. Profissionais subestimados, quando ignorados, podem controlar o fluxo de forma decisiva.
No ambiente corporativo ou em qualquer projeto, reconhecer e valorizar os pilares invisíveis é crucial. Ignorar essas bases não é apenas injusto, é estratégico. O sistema pode desmoronar sem que ninguém perceba até ser tarde demais. Agora me diz, se você estivesse na posição de Amanda, você também deixaria a empresa colapsar ou tentaria intervir de outra forma? Por quê? Qual foi a decisão mais estratégica de Amanda? A demissão silenciosa ou a criação de Quiet Seal LLC? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você gostou dessa história de estratégia, paciência e consequências corporativas, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais narrativas cheias de suspense e reviravoltas.